Fala, gente boa. Semana passada a gente postou uma enquete dando duas opções de projetos futuros. Uma era a história da Primeira Internacional, que perdeu a enquete, infelizmente, mas que a gente vai lançar mesmo assim, tá? Só que vai demorar um pouco mais, vai ser em meados de maio. E o vencedor foi o livro do Edward Bellamy, chamado Looking Backwards. Esse é um livro de 1889 que iniciou um ramo dentro da ficção científica ligado a utopias. A gente vai tratar da novidade que esse cara trouxe. O livro começa na era dos grandes industriários, os primeiros bilionários do mundo propriamente ditos. Foi uma gente que criou formas de fazer lobby junto ao governo de forma a evadir impostos, a burlar leis trabalhistas e criar monopólios nunca antes vistos no Ocidente. O protagonista do livro está do lado dos grandes industriários. Ele é um playboy, filho de uma família muito rica, que não faz muita coisa na vida, como a gente vê no começo, nos primeiros capítulos. E ele tem um desdém imenso pela classe trabalhadora e seus objetivos, e é um cara que é descrito como alguém que tem dificuldades para dormir. Então ele recorre a um método de terapia do sono, que era um método meio místico na época, chamado mesmerismo, que já foi levado a sério por um monte de gente de ciência. Pois bem, o guru dele administra a sessão mesmérica, ele é hipnotizado basicamente, só que ele não acorda no outro dia. Na verdade, o corpo dele atinge um estágio de dormência mais intenso do que o de um bicho que hiberna. Ele acorda 100 anos mais para frente, no ano 2000, e ele desperta em os Estados Unidos da América Socialista. O mundo já é altamente tecnológico e todo mundo vive super de boa, numa paz completa. E parte da graça desse romance deriva do conflito pessoal desse protagonista, chama Julian West, com seus próprios valores herdados. Ele tem que aprender como cada elemento do seu credo liberal é falacioso. Isso só leva a uma sociedade quebrada, instável, violenta. Ele tá vendo que a Boston dos anos 2000 é infinitamente melhor e mais justa, mas mesmo assim custa para ele aceitar que a doutrina do livre mercado e todo esse papo só funciona na cabeça dele. O Bellamy é um caso de um cara que fez legiões de gente trabalhadora nos Estados Unidos se interessar pelo socialismo e ouvir esse conceito pela primeira vez na vida. Pouco depois do lançamento do cara, o livro tinha conquistado de tal maneira o coração das pessoas que criaram 162 clubes belamitas, como eles chamavam, por todo o território americano, e isso para discutir a possibilidade de criar-se um mundo legal e justo como aquele, descrito no romance. Só depois algumas dessas pessoas foram conhecer as obras mais teóricas do socialismo e a crítica do capital e da vida desgraçada que a gente leva. Na China, esse romance tem uma história de recepção bem interessante. Ele fez um sucesso imenso já em 1898, durante a dinastia Qing. E dos Estados Unidos mesmo, do lado do Ben-Hur e do Uncle Tom's Cabin, esse foi o livro mais vendido do século XIX inteiro. E por que a gente não fica sabendo que ele existe, né? Essa é a grande questão aqui. Porque com a Guerra Fria, o macartismo foi um plano orquestrado dos governos fingir que não existe uma cultura socialista forte no ZEWA e no Ocidente. E o que eu estou falando não é uma teoria da conspiração, isso é um fato comprovado. A ideia veiculada é sempre a do comunista como um ateu meio doido, que só pensa nos objetivos de uma coletividade abstrata, mas no fundo quer tudo para ele e tal. E o Bellamy, no caso, não era um comunista clichê que só vive na cabeça do seu tio reaça. Ele era um cristão devoto, ele era um pastor da igreja batista no interior do Massachusetts e tal. Dentro da história dos movimentos anticapitalistas, ele é parte do que a gente chama de socialismo utópico. E a proposta era utópica no sentido de que ela contava com a boa vontade das pessoas e dos governos para que houvesse uma transição pacífica dessa bad trip escrota em que a gente vive. Uma sociedade sem exploração e justa. E não foi o que aconteceu. De fato, muita gente contava que isso seria o próximo passo fácil da humanidade, só que não foi o caso. E se você jogar fora toda essa cultura do socialismo utópico, o que sobra para as pessoas lerem é George Orwell, que dezenas de editoras estão lançando por aí, vocês devem estar acompanhando, porque ele entrou em domínio público em partes. Mas você tem que se contentar com uma cultura burguesa, anticomunista, e isso é um tiro no pé. Com esse lançamento, que daqui a uns 2 meses vai ficar pronto, a gente inicia uma coleção de literatura de ficção anticapitalista, e a gente vai abarcar o realismo socialista da Alemanha Oriental. Existe uma literatura anarquista na Suíça, uma literatura de utopias sociais nos Estados Unidos do século XIX, uma literatura dos nihilistas russos, e a gente vai anunciar um lançamento bem breve, além de literaturas africanas diversas que também lidam com a coisa.
E é muita coisa boa para lançar, então a gente vai com calma. Por isso, enquanto a gente fica com Bellamy, que já tem 33% de sua tradução pronta, e será seguido por um pós-fácil final, como sempre a gente faz, que vai tratar das imagens que a esquerda americana tinha para o futuro naquela aurora do século XX. E o Fredric Jameson será uma figura central aqui para o nosso ensaio, porque ele tem um texto tardio magnífico chamado Arqueologias do Futuro, que trata do potencial expressivo do gênero da ficção científica. Isso desde lá do século XVIII, e ele chega no Bellamy em determinado momento. Esse texto foi um estudo que ele fez depois das suas discussões com Mark Fisher sobre o Estatuto da Pós-Modernidade, que é um mundo em que a gente tem uma cultura global que consegue pensar o fim do mundo de milhares de formas, só que não consegue conceber o fim do capitalismo e do tipo de estrutura social que a gente vive. Socialista ou não, eu estou falando de qualquer coisa diferente do que a gente tem hoje. E quando a gente pensa em futuro, a gente pensa em destruição, invariavelmente, ou no caos que é o momento atual, e essa coisa inteira da pandemia está mostrando que vivemos num sistema que é pouco funcional, que não serve à humanidade e que precisa acabar. O Jameson resgata uma época em que as pessoas tinham um pouco mais de imaginação do que a gente tem, e é esse tipo de texto que a gente vai começar a traduzir. Uma última notícia aqui. O pessoal da editora tem lido e discutido um bocado sobre Jameson e Mark Fisher, e a gente tem soltado o episódio de um podcast chamado Doenças Tropicais. E primeiro a gente está pensando na origem dessa falta de imaginação generalizada para pensar um futuro viável, analisando como isso tem afetado a música, o cinema, a literatura, que há muito tempo são áreas que não têm grandes inovações. E em alguma altura dos episódios a gente vai chegar no socialismo utópico, no Bellamy, nessa cultura riquíssima que foi gerada nessas épocas.